Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A Assembleia Legislativa vai dar posse na próxima sexta-feira à nova mesa diretora da Casa, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque. A nova mesa diretora foi eleita ainda no ano passado e toma posse na próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro, quando começa a nova legislatura, o final do recesso parlamentar e o funcionamento normal do plenário 13 de maio, com os debates, as participações dos parlamentares nas comissões técnicas. E o programa Questão de Ordem esta semana vai fazer um balanço e uma projeção do que poderá acontecer neste primeiro semestre legislativo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. No programa de ontem recebemos, inclusive, o presidente da Assembleia, o deputado Dr. Sarto, que fez um balanço aí do seu período, não é, que vai ser concluído na sexta-feira, quando toma posse o novo presidente da Casa para o biênio 2013-2014, o deputado Zezinho Albuquerque, comanda a nova mesa diretora eleita, repito, no final do ano passado. O programa de hoje recebe o deputado Lula Moraes, do PCdoB, ele que inclusive é o presidente do Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa, tem uma atuação bastante diversificada, inclusive nas comissões técnicas da Casa. O deputado Lula Moraes, inclusive, está organizando, com o apoio do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, uma grande homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que no ano passado todo o Brasil comemorou e até fora do país foram feitos registros do centenário de Luiz Lula Gonzaga, o rei do Baião. Teve um filme aí que passou na televisão, nos cinemas, levando grande público às salas de projeção. No próximo dia 31 agora deste mês de janeiro, próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, lá no Dragão do Mar, um grande show em homenagem a Luiz Gonzaga. E eu estou aqui com o deputado Lula Moraes, que vai falar deste e de outros assuntos aqui no programa. Está no ar o Questão de Ordem, você participa pelo nosso endereço eletrônico, você pode fazer algum comentário, você pode inclusive utilizar o nosso endereço para sugerir temas para futuros programas que vamos realizar neste ano de 2013 aqui na TV Assembleia. Deputado Lula, tudo bem? Boa noite, deputado. Prazer recebê-lo pela primeira vez em 2013, que seja a primeira de muitas participações. O senhor sempre traz importantes informações, bons debates aqui do programa, deputado. Seja bem-vindo. Prazer, Renato. Boa noite a todos e todas as telespectadoras da TV Assembleia. Sem dúvida nenhuma, esse anúncio aqui feito pelo Renato deste show, ele faz parte da programação. Que grande novidade, deputado, o grande show, né? Luiz Gonzaga. É uma homenagem do Ceará, né? E todos os artistas cearenses, você veja aí a pleiade de artistas. Pois é, Valdones, Nonato Luiz, Manassés, Adelson Viana, Cainã Cavalcante, Rodolfo Forte, Cirino, a Orquestra da UES e o Xambinho, né? Que é aquele protagonista do filme. Adelson Viana também. Adelson Viana. E a Orquestra da UES, que fez um trabalho também da obra do Luiz Gonzaga, vai ter a oportunidade de se apresentar. E esse show, Renato, nós vamos produzir um DVD e um CD que servirá de promoção da obra do Luiz Gonzaga de forma muito qualificada para a nossa juventude. Você veja a repercussão desse filme do Luiz Gonzaga, quando você conversa com a juventude, com aqueles que assistiram, ficam assim exaltados com a repercussão, com a obra, com o que foi o Luiz Gonzaga para a cultura do povo brasileiro e principalmente a nordestina, porque o Luiz Gonzaga, ele cantou a saga, as dificuldades do nosso povo com a seca, que por sinal nós estamos vivenciando uma muito violenta, mas também ele divulgou as alegrias, né? as coisas positivas do Nordeste e expandiu a cultura nordestina naquele período da década de 40 para o sul do país. O que é que tinha naquele período de música? Era a valsa,
era música, era a era do ouro do rádio, né? O tango, a valsa, um pouco do chorinho, mas o baião entrou forte, muito forte, com o advento e com a aparição do Luiz Gonzaga, que fez um casamento perfeito, né? Com outro cearense, no caso, o Humberto Teixeira, que... Da Iguatu, né? Cearense de Iguatu. Luiz Gonzaga que fez as letras. Ele era do Exu, não era pernambucano. Ele era do Exu, mas ele tinha uma ligação muito forte com o Crato, com o Cariri, né? É verdade. Quando ele sai de casa, ele vem para o Crato, né? Vende a sua sanfona e vem para Fortaleza, onde ele se alista. E ali passa 10 anos no Exército, aqui pelo 23 Batalhão de Caçadores, aqui de Fortaleza. E de forma que esse show ele busca fazer... porque o centenário, na verdade, foi a partir de 13 de dezembro, né? Quer dizer, nós temos um ano inteiro... até ele completaria 101 anos, nós estamos no centenário. Nós estamos no centenário, então essas homenagens vão ser, sem dúvida nenhuma, ter uma grande repercussão. O show está sendo bastante aceito pela propaganda que a gente tem feito, sentido, porque ele vai exprimir assim, um pouco da nossa história, da nossa cultura e daquele que expressou de forma muito pessoal e de forma muito assim, política também, porque você veja que o Luiz Gonzaga, ele não só cantou o Baião e a Seca, ele fez música de protesto. Quem primeiro fez uma música de protesto, quando canta lá Vidas Secas, né, foi o Luiz Gonzaga. Quando ele diz na sua poesia, junto com Dantas, o Zé Dantas e o Patativa da Saré. Os grandes letristas dele eram o Zé Dantas e o Humberto. E o Humberto Teixeira e o Patativa. O Patativa com a Triste Partida, que foi o grande marco. Ele diz lá que o homem ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão, quer dizer, dando esmola, aquela coisa toda. E naquele período... A questão da dignidade, né? Quer dizer, que o homem do campo ele não quer esmola, ele quer trabalho. Exatamente. Então ele foi um divulgador, né, da cultura e da música e da vida do povo nordestino. Essa ideia, deputado, eu achei muito interessante. Um gabinete de um parlamentar. Ontem, inclusive, quando eu fiz a entrevista aqui com o presidente Sarto, ele fez menção a esse show, citou a sua iniciativa. É bom lembrar que a Assembleia, ano passado, fez uma grande sessão solene também, por iniciativa aqui do deputado Lula e de outros deputados. Fernando Hugo e Fernando Pessoa. Homenageando o centenário de Luiz Gonzaga. Foi feita, inclusive, uma homenagem a diversas personalidades que, direto ou indiretamente, eles contribuem, né? E postergam a grande obra do Luiz Gonzaga, radialista que tem programas de rádio em Fortaleza. Tem uma professora da UES, a professora Elba Ramalho, que eu entrevistei ela aqui ano passado, que a tese de doutorado dela, que foi publicada inclusive num livro bilíngue, até em inglês, e que está em destaque na Universidade de Música de Liverpool, que é um dos maiores centros de estudo da música. E a professora me disse, deputado, que lá em Liverpool se estuda mais a música brasileira que no Brasil. E que Luiz Gonzaga e a música do Nordeste tem um destaque nessa Universidade de Liverpool, não é? Que é uma universidade referência em doutorado de música, tanto que ela é musicologia, ela fez o doutorado, a professora Elba Ramalho, que é uma professora da Universidade Estadual do Ceará. Então, quer dizer, todos esses acontecimentos tiveram lugar aqui na Assembleia e eu achei muito interessante o gabinete do senhor ter tido essa ideia, ter buscado o apoio, né, do governo, da Assembleia, do Dragão do Mar, e fazer esse show com esses artistas e fazer esse registro em DVD, não é? Para marcar um produto, né? Produto de da qualidade. Assembleia, do Governo do Estado, de qualidade, de qualidade, para divulgar nas escolas, ou seja, perpetuar uma obra e um show inédito. Esse show só vai ter show. Dia 31, agora quinta-feira. Eles não vão se juntar para fazer outro show, é um show bem específico. E foi fruto dessa ideia de divulgar, a partir da sessão solene, o deputado Fernando Hugo, Fernando Pessoa, pensaram nessa hipótese também de trazer os artistas, mas como era um período difícil, nós tentamos e estamos viabilizando com o apoio da Assembleia Legislativa, do presidente Sarto, que o deputado Roberto Cláudio já tinha dado o sinal do apoio para esse evento, e ele vai acontecer, e eu tenho certeza que será um sucesso, né, para todos
que puderem ter acesso. Vai ser lá no Dragão, quinta-feira, né? No Dragão, quinta-feira, a partir o das ingresso 20 horas. é gratuito, mas como é que a pessoa consegue? Aqui está dito bem aqui. A partir de ingresso antecipado. 2 horas antes do show, vão ser aberta a bilheteria para quem chegar ter acesso. Serão 800 lugares no máximo. Sim. Então as pessoas vão adquirindo, vão entrando e lotou e encerra lotou, porque, a distribuição. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar desse show, com esses artistas que estão aqui nesse cartaz, aqui nesse panfleto aqui que faz a divulgação, esse show aqui do Luiz Gonzaga, quinta-feira agora, a partir das 8 da noite, lá no Dragão do Mar, o ingresso é antecipado, gratuito, quem chegar primeiro leva, né? Nós tentamos o Fagner, conversamos com o Fagner, ele tinha o maior prazer de participar desse evento, tinha outras agendas, mas teve um problema de agenda com a data e não foi possível participar, que sem dúvida com o Fagner a gente faria esse show na Praça Verde, porque a atração era maior. Né, para todos. Então, em função da impossibilidade do Fagner... Fagner que gravou muito com o Luiz, né? Ele fez disco com o Luiz Gonzaga. Muito bom, muita participou de programa de televisão, foi um grande incentivador e propagador da arte do Luiz Gonzaga. Então, um grande show. Então, dia 31 de janeiro, agora quinta-feira, 8 da noite lá no Dragão do Mar, você se agente, chegue cedo, não é? Para conseguir o seu ingresso. Lembrando que este show será totalmente filmado, né, com toda a qualidade digital e vai virar um DVD a ser um CD a ser posteriormente distribuído para propagar Luiz Gonzaga, principalmente, deputado, eu acho interessante, para as novas gerações. Isso. É impressionante. Eu sou pai de uma menina que tem 19 anos e tal. Ela tem acesso hoje, porque também eu incentivo muito a música brasileira e tal. Mas essa meninada de hoje, ela está muito distante da música popular brasileira. É um negócio e da música de raiz, né? E o rádio não toca mais, quer dizer, raramente... Só a nossa FM Assembleia. A FM Assembleia, a FM universitária, algumas... É um programa específico. Aí as FMs hoje tocam muito música estrangeira e é muito e forró eletrônico. Comercial. É o forró eletrônico, é o jabaculê, negócio que o Chacrinha dizia muito, esse negócio do jabaculê. E o jovem, ele ouve o que toca. Só ouve o que toca. Ele não tem acesso a uma outra possibilidade, mas quando tem, ele gosta. Gosta. Porque o sucesso da Rádio Assembleia, que resgata os grandes clássicos da música nordestina, a música do Luiz Gonzaga no programa Gonzagano, a música popular brasileira, a bossa nova, o rock nacional. O sucesso da rádio atesta que as pessoas gostam de ouvir. O problema é tocar. Você veja no filme, mostra muito bem, e o livro é mais completo, que fala da relação do Gonzaguinha com o Gonzaga. Eu não vi o filme. Eu vi um pedaço quando passou na televisão. Pois é, mas ele é interessante porque ele faz uma... O Gonzaguinha foi quem resgatou o Luiz Gonzaga, o pai do ostracismo. Legal isso, né? Então, quando ele vai a Exu para poder convidá-lo a participar de um show, e eles tinham um conflito de relação, porque o Gonzaguinha era filho de uma dançarina não era da mulher do Luiz Gonzaga, né? A primeira esposa do Luiz Gonzaga era a mãe do Gonzaguinha. E ela faleceu de tuberculose. E o Gonzaguinha foi criado por uma madrinha, que é a Nina, que foi a primeira família que o Luiz Gonzaga foi morar quando foi para o Rio de Janeiro, foi nessa casa. Então, ela passou a criar o menino, que ele não tinha tempo, tinha que viajar, fazer shows e tal. E quem fez a criação do menino foi a Nina, que passou a ser a mãe, propriamente dita, do Gonzaguinha. Com ele já consagrado, Gonzaguinha já consagrado, vai a Exu para... resgatar o pai. Convidar o pai para fazer um show, e o pai muito bruto e aquela coisa, eles têm uma disputa de opinião, mas quem é que traz ele para um show num ginásio repleto? É o Gonzaguinha. Apresenta o pai. E o pai retoma aos shows. Você viu aquelas gravações? Aliás, eles... Com o Gonzaguinha, depois com o Fagner, depois com... O Gonzaguinha grava com ele a Triste Partida, foi uma regravação, os dois, e grava aquele hit que foi muito famoso, né? A jumenta... Vida de Viajante, e aquela... A jumenta, não sei o quê. É uma música que é muito engraçada. Mas ele... E foi um maior sucesso, e o Luiz Gonzaga começou a tocar nas FMs, inclusive. Então,
Porque o Gonzaguinha ele não tinha acesso às FMs. Quem fez esse o Gonzaguinha tinha acesso às FMs. Isso foi no ano de 1981. Exatamente. Então ele resgata o Luiz Gonzaga, apresenta para o jovem, para a juventude. Exatamente. E daí é que vem gravação com Fagner, vem gravação com os outros artistas atuais que passaram a... Os demais cantavam Luiz Gonzaga. O Caetano cantou Luiz Gonzaga, Cantou. Gil cantou Luiz Gonzaga. O Gil. Enfim. O Gil era apaixonado a Claudete Soares tem uma gravação... O Gil, inclusive, é influenciado, porque o Gil dos baianos é o mais nordestino dos ritmos, é mais do que o Caetano mesmo. O Gil, ele compôs baião influenciado pelo Luiz Gonzaga. Quinteto Violado. Exatamente. Então tem um CD do centenário dele que pegou, resgatou todos estes que produziram, que gravaram músicas do Luiz Gonzaga há muitos anos e compilaram no duplo. Tem um dueto muito maravilhoso do Luiz Gonzaga com a Gal Costa também. Com a Gal Costa. Uma música muito bonita com a Gal Costa. O Luiz Gonzaga cita que quando ouviu Asa Branca cantada pelo Caetano, né, ele estava aqui passando em Fortaleza de uma loja de disco e o vendedor disse, oh, Luiz Gonzaga, chega aqui. Já escutou o Caetano cantando Asa Branca? Ele, não. E ele disse que quando ouviu aquele gemido, né, que o Caetano canta como se fosse um gemido, a versão, e ele ficou assim impressionado emocionado com a gravação do Caetano, que estava em Londres na época, né, exilado. O Luiz Gonzaga, o deputado Lula Moraes, um detalhe interessante, lá na Gentilândia, onde eu morei muito tempo, minha mãe ainda mora lá, vizinho à casa do papai, tinha um cidadão lá que gostava muito de música brasileira, Luiz Gonzaga. E ele tinha aquele som gradiente, garra gradiente, que era o era o bolachão, não tinha CD ainda. Claro. E ele comprava muito disso do Luiz Gonzaga da RCA Victor. E eu andei pesquisando, até para fazer um programa aqui sobre o Luiz Gonzaga com a professora Elva, teve uma época aí que o Luiz Gonzaga era o maior vendedor de discos da RCA Victor. Sim. Só prensava disco do Luiz Gonzaga durante anos. Ele já chegou a ser o maior vendedor de discos. Ele só perdia para o Roberto Carlos, não é? Mas ele era um dos grandes... Não tinha nem Roberto Carlos. Não tinha nem Roberto na época Carlos. não, mas um pouco depois, na década de 70, ele se manteve como um grande vendedor de disco. Na década de 70, que era o bolachão já, não era mais o disco de cera. O LP. O LP, da RCA Victor. Ele era o grande vendedor de disco, ganhava disco de ouro da RCA Victor. Quem vendia muito disco na época, claro, era o Roberto Carlos, que tinha aquele... Claro. Antes do LP, que só tinha rotação 78, Sim, que só era uma música de um lado, uma música do outro, só era Luiz Gonzaga na RCA. A prensa, né, só fazia Luiz Gonzaga, porque foram em torno de 10 anos a 15 anos que a fase áurea dele é da década de 40, né, quando ele estoura, né, em todo o Brasil. Né, então eu achei essa ideia do show espetacular, tanto quando o deputado Sarto, o presidente Sarto falou aqui, eu disse, uma ideia realmente espetacular, parabenizar o senhor, seu gabinete, eu acho que isso deve ter dado muito trabalho, mas é uma coisa que prazerosa, porque você valoriza esse grande monstro sagrado da música brasileira, da música nordestina, que é o Luiz Gonzaga, e essa meninada toda aqui, ou uns nem tão menina assim, mas tem uma meninada aqui que faz história. O Valdones é um propagador do Luiz Gonzaga, uma espécie de seguidor do Luiz Gonzaga. Certeza. Sem dúvida. O Valdones é fantástico. Né? Todos aí têm obras do Luiz Gonzaga. Todos. Produziram, no Nato Luiz produziu o Baiano. Se o nosso querido Dominguinho estivesse bem, ele podia estar aqui, né? Mas ele estaria, sem estaria dúvida com certeza. Dominguinho que é o sucessor do Luiz Gonzaga, né? Exatamente. Eleito pelo próprio Luiz Gonzaga. E o Sivuca diz que o Dominguinho foi quem trouxe a sanfona para urbana, né? Urbanizou a sanfona. Exatamente. Para todos os ritmos, né? É verdade. Seja para o jazz, seja para a música popular brasileira, foi o Dominguinho, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Dia 31 de janeiro, você se agende aí no próximo quinta-feira agora, às 8 da noite, lá no Dragão do Mar, este grande show de homenagem a 100 anos de Luiz Lula Gonzaga, o rei do Baião, um grandes artistas cearenses. O ingresso é gratuito, mas é claro, você tem que pegar lá de forma antecipada, porque os lugares são numerados, são pouco mais de 800 pessoas, não é? Então lotou, não pode mais entrar ninguém. E aí quem chegar primeiro vai conseguir a primazia e o privilégio de acompanhar esse grande show, promoção aqui do Gabinete do Deputado Lula Moraes, com apoio da Assembleia Legislativa, do Dragão do Mar e do governo
do estado do Ceará, onde será gravado um DVD e um CD, que posteriormente será amplamente divulgado. Eu estou aqui com o deputado Lula Moraes. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já falando um pouco mais aí de política e falando aí do novo período legislativo que se iniciará na próxima sexta-feira, dia 1º, aqui na Assembleia Legislativa, com a posse da nova mesa diretora da Casa, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque. Vou fazer um rápido intervalo, o Questão de Ordem, e volta já. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo: eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vida. Me levaram logo para aquela máquina, a tomografia, tirar os exames rápido. O objetivo final é que o paciente seja assistido de uma melhor maneira e de uma forma mais ágil. Com o SOS Emergências, grandes hospitais estão recebendo mais equipamentos, mais leitos e capacitando os profissionais de saúde. Essas ações, complementadas pelas UPAs, desafogam as emergências, agilizam e melhoram o atendimento. Em caso de emergência, ligue 192. É tempo de diminuir a espera. É tempo de saúde. Cometer um erro muda a história da vida de muita gente. Mas estudar e aprender uma profissão é o sonho de muitos adolescentes. Ainda que em conflito com a lei, o jovem precisa ter seus direitos garantidos. Ele necessita de oportunidade de educação, de profissionalização e de apoio psicossocial. Justiça ao jovem, porque ele também tem direito ao futuro. Venha participar da comemoração dos 100 anos de Luiz Gonzaga nesta quinta-feira no Dragão do Mar, com a participação de artistas regionais. Retire seu ingresso na bilheteria do anfiteatro. Participação especial de Xambinho. Apoio. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estou recebendo aqui o deputado estadual do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, Lula Moraes. Primeiro bloco, propositadamente, a gente dedicou totalmente a falar deste grande artista brasileiro, deste grande artista nordestino, não é? Cearense por adoção, porque ganhou o título de cidadão cearense, Luiz Gonzaga, que será homenageado nesse grande show na próxima quinta-feira no Dragão do Mar, a partir das 8 da noite, com muitos artistas cearense, Valdones, Manassés, o Adelson Viana, Nonato Luiz, grande Nonato Luiz, Cirino, a orquestra da Universidade Estadual do Ceará. Vai ser uma grande noite, não é? Em homenagem a Luiz Gonzaga, uma ideia, uma promoção aqui do gabinete do deputado Lula Moraes, com apoio do governo do Estado, da Assembleia e do Centro Dragão do Mar. Mas, deputado, vamos falar um pouco agora de política. Sexta-feira começa o novo período legislativo, a nova mesa diretora já foi eleita, será empossada, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque, tem o deputado Tim Gomes na primeira vice, enfim, começa um novo período legislativo. Qual é a expectativa? São os próximos 2 anos, 2013 e 2014. 2014, ano de Copa do Mundo, ano de eleição para deputado estadual, para deputado federal, para uma vaga de senador, para governador e para a presidência da República. Quais são as perspectivas, deputado Lula? Bom, Renato, eu vejo que esse ano é um ano que, primeiro, nós estamos... Esse ano tem a Copa das Confederações. Copa das Confederações, do ponto de vista político, os municípios estão retomando, na sua grande maioria, nova gestão, né? Houve uma mudança significativa de gestores em todos os municípios do Brasil e do estado do Ceará. E a gente, nesse ano, vamos ter que trabalhar um pouco a organização para as eleições de 2014. Como as eleições no Brasil ocorrem de 2 em 2 anos, quando passa uma, você já começa
a se preparar para outra. Mas eu penso que na Assembleia Legislativa, que é nossa grande responsabilidade, nós vamos ter que debater muito temas importantes da vida, do desenvolvimento, quer dizer, a economia do Brasil, essa questão da seca. O Ceará suportaria, o Nordeste suportaria uma outra fase sem água? Que tragédia, ou que repercussão teríamos para com a população, uma parte da população do nosso Nordeste, se houver uma outra seca, um outro período com pouca chuva? Então, debater essa questão, nós estamos tendo uma nova gestão na Assembleia Legislativa, com o novo presidente, o Zezinho Albuquerque, que é um deputado experimentado já com algumas legislaturas aqui, já foi secretário-geral da Assembleia Legislativa, tem condição de conduzir na mesma forma que foram os anteriores presidentes, fazendo com que a Assembleia possa ocupar o seu espaço cada vez maior e, na sua responsabilidade, debater, formular leis de interesse do nosso povo e do Estado do Ceará. Deputado, eu já ia falar da questão de energia, inclusive a presidente Dilma anunciou a redução da tarifa de energia e estranhamente, eu pelo menos estranhei a declaração de alguns líderes empresariais dizendo que não vai ter muito impacto. Eu fiquei, mas como? Se a energia vai baixar 30% para empresas e mais até do que para o consumidor, e a energia é um grande insumo na confecção dos produtos, como é que um empresário diz que não vai ter impacto positivo? Você tem uma energia mais barata. Eu sinceramente não entendi. Eu ouvi até uma declaração da FIEC aqui. Eu imagino que sejam empresários que têm acima de 69 kVA. Esses empresários, eles fazem aquisição de energia no Mercado Livre. Esse não vai ser atingido, mas são poucos. São poucos. Mas a grande maioria de quem tem um comércio, de quem tem uma pequena empresa, do consumidor residencial, esse vai ficar com um dinheiro a mais no seu caixa. Você que paga R$100 de energia, vai ter R$18 todo mês a partir do próximo mês para comprar pão, camisa, arroz, carne, enfim, você vai ter recursos que antes ia para a energia. Claro. E isso foi importante porque a presidenta agarrou essa oportunidade, porque ninguém faz isso sem oportunidade. E qual é a oportunidade que nós estamos tendo? Os contratos de geração de energia e de transmissão, na sua grande maioria, estão vencendo agora até entre 2015 e 2017. Qual foi o proveito que a presidenta está tirando? É que antecipou para estes empresários, os que são os gestores da geração de energia, as empresas, a renovação automática para quem quisesse, mas com o compromisso de que a tarifa seria reduzida para, imagine só, hoje o Ceará paga R$ 85,00 pelo megawatt para a Chesf, vai pagar 23. Então essa energia o que é que a gente pagava 85? Era o custo da geração, o custo do custo da implantação da geradora, da hidrelétrica. Então, a amortizada, que já foi ao longo desse tempo, esse custo passou a ser retirado da amortização, permitindo agora transferir o benefício para aquele que já pagou aquela geradora. Isso é um objetivo. Mas isso não tem nada a ver, deputado, aproveitando inclusive o seu conhecimento no assunto, com aquele dinheiro que nós pagamos indevidamente. Ali é outra coisa. Ali é outra coisa. Que eu ouvi uma vez num programa de rádio, alguém dizer, olha, a presidente está fazendo essa demagogia aí, mas isso aí era um dinheiro nosso. Não tem nada a ver com a outra. O que é nosso, que nós pagamos, foi a geradora. As hidrelétricas, Chesf, Itaipu, enfim, o conjunto das hidrelétricas brasileiras, quem pagou fomos nós. E que a justiça veio mandar devolver. Amortizou, agora ela está fazendo. Agora, o que nós estamos buscando foi uma cobrança indevida que as concessionárias... Não tem nada a ver com essa redução anunciada pela presidente. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque aquilo também não é tão significativo quanto isto que nós estamos conversando. Aquilo são 8 bilhões de reais. Nós aqui estamos falando em centenas de bilhões de reais. Então é uma coisa muito maior. Por isso que dá esse impacto na conta de cada um de 18%, de 25%, de 18%. Então essa oportunidade a presidenta agarrou
foi para frente e mais, aqueles que não toparam, no caso São Paulo, Minas e Paraná, que coincidentemente são do PSDB, gestores, né, do PSDB, eles não terão a renovação da geradora. Em 2015 a 2017, quando o contrato dele for encerrado, eles vão ter que passar para um leilão. Eles vão ter que colocar em discussão as novas concessões. E aí, tendo a nova concessão, pode ser que a gente tenha até uma redução maior lá na frente. Alguma coisa a mais por eles. Você acha que eles não toparam por quê? Foi uma questão meramente política, ou esses três governos? Política, sem dúvida, porque, veja, o que vai trazer de impacto na economia? Você vai ter uma redução da tarifa de energia, nós vamos ter uma melhor e uma maior competitividade das empresas brasileiras e da produção do produto. E nós vamos ter mais recursos no bolso do consumidor. Então você vai ter condição de produzir um produto mais barato e eu vou ter mais condição de comprar. Então isso vai movimentar a economia de formas que o Brasil, mesmo sofrendo com o impacto da crise internacional, que todos estamos, no mundo inteiro, nós estamos tomando medidas internas que possibilitam pensar que nós teremos um crescimento maior do que o que teve até então. Com a redução dos juros, que é importante também essa medida que foi tomada, nós estamos num patamar de juros de 7,5%, que ainda é muito alto, não é um patamar que hoje tem o Japão é negativo, nos Estados Unidos é 0,5%, na Europa alguns países são negativos, o juro, outro é de 0,5%, de 1%. Então, nós ainda estamos num patamar muito alto, mas com a redução dos juros, com a redução da tarifa de energia e com novas energias que virão pelas hidrelétricas que estão sendo construídas, a nossa tendência é ter força para a nossa economia crescer, que é o que nós desejamos. A presidente fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Ela foi muito criticada, inclusive, pela oposição. O senador Aécio Neves, que potencialmente seria ou será o candidato tucano à presidência, disse que a presidente fez politicagem, fez pregação eleitoreira, etc, 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 etc. E a presidente, na fala dela, ela deu uma dura resposta a muita gente que estava aí dizendo que vai ter apagão. Ela estava fazendo uma previsão que a Copa do Mundo vai ser no meio de um apagão. E a presidente respondeu, disse que não tem apagão, que as condições... E ela falou até nas termoelétricas. A entrada e a operação dessas termoelétricas, qual é a finalidade disso? Como é que é isso? Não é mais cara a energia da termoelétrica? Qual é a necessidade das térmicas? As térmicas, elas funcionam para o sistema elétrico como funciona um pneu sobressalente. Se o seu pneu furar, você vai lá, bota ele e entra na hora que está com o pneu furado. Nós estamos passando, no ano de 2012, por um problema de seca em todo o Brasil. A redução do índice pluviométrico foi baixo e os reservatórios chegaram a níveis de 40%. Então, isso, o sinal amarelo é aceso. Porque quem garante a energia no Brasil são as hidrelétricas. 80% da energia limpa, né, que nós temos. 80% da energia que nós consumimos, o Brasil inteiro, é de hidrelétricas. Se todas as hidrelétricas secassem, imagine essa situação, o Brasil parava, porque as térmicas não têm sustentabilidade para garantir a nossa demanda. De formas que, quando chegou no sinal amarelo, o operador nacional do sistema começa a despachar as térmicas. E pela primeira vez, as 65 térmicas brasileiras estão operando. E duas aqui no PECEM, né? Do AIC, né? Do AIC Batista. Que três, né? Tem a Termo Fortaleza, que é do Endesa, tem a Termo Ceará, que é da Petrobras, e tem a MPX, que é do AIC Batista. Então, nós estamos com todas elas em funcionamento. Isso não é bom, porque o custo dessas térmicas é muito elevado. Imagine que se elas funcionassem durante o ano inteiro, nós teríamos uma repercussão de aproximadamente 1 a 2% da tarifa de 2014. Porque esse custo da compra desta energia seria jogado na tarifa que vai vigorar em 2014. Então, elas estão funcionando por um período para suportar, para reduzir o consumo da energia hidrelétrica e permitir uma passagem agora para um período de chuva que já começou a acontecer e a recarga, né, a carga de água nas hidrelétricas começam a recuperar.
Deus queira que chuva, porque choveu bem no Nordeste final de semana, né? Mas precisamos de muito mais água, né? Muito. Mais. Nós estamos com um reservatório no Nordeste de 36%, 38%, mas nós chegamos a 7% em 2004. Então o senhor acha que, o senhor discorda do Aécio, que a fala da presidente não teve nada de eleitoreiro, não. A presidente está anunciando uma medida de interesse do país ou não? Qual é o presidente que não ia para uma rede? Eu fiquei perguntando aqui o seguinte, se o Aécio fosse o presidente, ele não iria para uma cadeia anunciar uma medida dessa? Para o país anunciar que ia haver uma baixa de energia a partir do outro dia? Talvez a baixa de energia ele não conseguiria fazer, porque eles foi que aumentaram a energia. O nosso custo da energia hoje, a terceira foi, até essa medida, a terceira maior do planeta, apesar de termos o maior parque gerador de energia barata do planeta, foram eles. Foi o PSDB que fez. Como? Privatizou, jogou as tarifas lá para cima e nós estamos vivenciando essa realidade, felizmente. Uma política nova chegou para que pudéssemos agora reduzir o impacto, né, da energia sobre a economia, como está sendo feito. Então isso é a sucessão que já começou, deputado? Ele não tem o que dizer, fica falando o que os outros falam. Eu acho isso, o PSDB está nesse dilema. Não tem o que dizer e fica falando o que os outros falam, ou criticando o que os outros fazem. Mas eles deveriam entrasse no processo, Minas tivesse entrado, CEMIG, São Paulo, Paraná, talvez nós tivéssemos um percentual maior de redução. Deputado, já que estamos falando em eleição, o senhor citou aí, o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. Tem uma emenda de um deputado lá, do PTB, ele é um deputado obscuro, né? Como era o Dante de Oliveira também naquela época da direta. E uma conjunção de política jogou a emenda do Dante de Oliveira para ser a grande catalisadora daquele movimento da direta, e o Dante de Oliveira, de repente, de anônimo, passou a ser um deputado conhecidíssimo. Pode acontecer o mesmo com esse deputado. Ele está propondo a coincidência de mandatos. Da seguinte forma, ele montou uma equação em que a partir de 2020, todos os mandatos vão coincidir. Para tanto, vai ter que ter uns aconchabramentos. O mandato de alguns prefeitos vão ter que ser de 6 anos para coincidir um mandato. O interessante é que ele acha, o deputado, e está ganhando corpo em Brasília, essas eleições de 2 em 2 anos, já há um clima de discussão disso. O senhor acha que uma eleição geral seria melhor? Não, no país, quer dizer, juntar tudo, tem que fazer, claro, uma mecânica de tempo aí para coincidir, porque não pode ser de uma hora para outra, porque são 4 anos todo mundo. Ou alguém vai ter um mandato de 2 anos ou vai ter Os senadores, na proposta dele, teriam mandatos de 6 anos, perderiam 2 anos, em vez de 8, seriam 6. Governadores e prefeitos iriam para 5 momentaneamente. Aliás, ele está propondo 5 anos de mandato sem reeleição, mas provisoriamente alguns prefeitos eleitos na próxima teriam 6, que é para juntar e culminar numa grande eleição geral. Sem entrar no mérito, na forma da proposta, mas a ideia de juntar numa eleição única, eu acho que não deveríamos. Não deveria? Eleição única. Num dia só. Eu acho que essa é uma coisa que, na minha cabeça, não sei se na cabeça do eleitorado, complica. Porque ele está em 3 de vereador a presidente da República. É vereador a presidente. É voto demais. Veja como é na Venezuela. A Venezuela teve uma eleição para presidente, um mês depois teve eleição para governador. Um mês depois. O próprio candidato a presidente, que perdeu, o Capriles, ele foi candidato a governador. Por um estado. Então, tem uma flexibilidade, né, no sentido da disputa Mas eu acho que 2 em 2 anos também já está cansando, não? É discutível. Eu acho que é discutível, mas é uma eleição que as pessoas... A eleição municipal é a eleição que mais mobiliza a gente. Você vá para as eleições municipais, prefeito e vereador, está lá o povo mobilizado, uma disputa bem local ali, né, da disputa política. Quando vai para governador, para deputado estadual, para federal, a capacidade de mobilização é menor. Então, eu penso que poderíamos... Mas a eleição de presidente está mobilizando no Brasil. A eleição de presidente mobiliza, porque presidente é o que vai por tudo, por atacado, vamos dizer assim. E o prefeito é lá no varejo do município. Então, esses dois interesses, eles são fortes. Mas eu imagino que, acontecendo uma tentativa de união para um mesmo período,
não deveria ser no mesmo dia. Eu sei, o senhor até concorda em tese, mas o senhor acha que deve ter momentos diferenciados da eleição, né? Juntar tudo num dia só. Num dia só. Eu acho até, deputado, que o Brasil podia aproveitar esses momentos eleitorais e discutir algumas questões, ouvir mais o povo. Nós temos direito a ter referendo, plebiscito, e a gente não utiliza muito esses mecanismos. Tem algumas questões que estão aí na ordem do dia da sociedade, que não é que o Congresso... Poderíamos aproveitar. Ouvir a população para saber qual é a tendência do povo, e com base naquela tendência do povo, o Congresso se debruça com a ideia e tenta normatizar aquilo. Sem dúvida. Mas a gente precisa sentir o que o povo está pensando sobre alguns temas. Por exemplo, vou sugerir um tema. O Estado do Ceará deseja que o contrato de renovação do setor elétrico continue privatizado? Pronto. Uma pergunta que vai me dirigir para daqui a 10 anos. Pronto. Aí o povo se pronuncia. Com base nesse pronunciamento, o povo está dando um caminho. Cabem aos políticos, aos deputados, fazer a normatização, as leis, etc. Acho que era um plebiscito interessante. E tem outras questões aí. Veja, por exemplo, nós vamos ter 18% de redução de tarifa. Por que nós tivemos 18% e no Rio Grande do Sul é 25%? É uma boa pergunta. Eu ainda não sei responder. Não? Mas eu já li. Está lá, eu vou me debruçar. Por quê? Quer dizer, no Rio Grande do Sul é 25%. Para o consumidor residencial. Quer dizer, lá os gaúchos vão ter um abatimento maior. Maior. Por que o Ceará não? Por que o Ceará ficou 18%? E a nossa economia não é melhor do que a deles. Eu não sei se é pelos contratos de compra e venda que a energia Coelce tem. Eu não sei. Será que tem a ver com a privatização da Coelce? Com aquela compra daquela térmica. Será que tem alguma coisa? Eu não sei. Eu tô aqui... Porque se nós tivéssemos esse contrato da térmica que vende permanentemente para a Coelce, diferentemente de todo o Brasil, o Ceará compra a energia todo ano, sistematicamente. Usa ou não usa? Usa ou não usa, ela compra. Dessa térmica. Isso é repassado. Isso aqui, se fosse desfeito e nós caíssemos no contrato nacional, como é o contrato nacional para as térmicas? Nós vamos pagar pelo rateio das térmicas estarem em operação em todo o Brasil, por ela ter entrado em operação. A nossa, nós pagamos sozinho. Mesmo que ela não entre em operação, só por ela vender. Então, se esse contrato aqui fosse desfeito diretamente com a Coelce e fosse funcionar como as outras, a nossa tarifa caía 15%. Olha aí. Sozinha, no Ceará, caía 15%. Com mais o percentual nacional... 18% nós transformaríamos em 33%. 33%. 33%. Por que isso não acontece? Porque o contrato foi amarrado por 20 anos e ainda querem renovar por mais 20. Essa energia aqui... E isso que o povo precisa saber. Essa energia aqui que a Coelce compra aqui a esta empresa é R$160. E a energia que a Coelce vai comprar agora, a partir do próximo ano, da Chesf, é R$23. Então ela vai pagar por essa energia aqui, imagine quanto. Ela compra 30% dessa energia a 160 e vai comprar 70% a 23. Ela vai ganhar uma fortuna. Olha aqui. O custo como vai ficar. E aí repassa aquilo ali para a gente. Para a nossa conta. E a gente é que termina. Talvez isso seja um elemento que nós tenhamos reduzido só 18. Eu não estou afirmando. Eu sei, mas pode ser. Vou estudar a possibilidade de ser isso. Muito bem, deputado Lula, eu estou no finalzinho do programa. A gente falou aqui em seca, e eu me lembrei, eu até hoje fiz uma reportagem, ouvi o senhor. Os municípios brasileiros, sempre assim, quando mudam os prefeitos, é um chororô geral, é todo mundo na penúria. Quando é que isso vai acabar, hein, deputado? E os municípios todos inadimplentes, quase todos. Em nível nacional, o percentual chega a quase 67%. Mais de 3 mil municípios não podem firmar convênios com o governo federal, porque estão inadimplentes. De imediato. Tem algum entrave burocrático. Aqui no Ceará, dos 184 municípios, são 121 os que estão com problemas. O que é isso, na sua opinião? Quer dizer, é descaso, é de lei, é burocracia? Por que as administrações municipais, elas... Eu sei que não são todos, mas não tem prefeito que faz um bom trabalho e são exemplos. Por que a regra não é mais ou menos a maioria? A gente sempre tem uma maioria de gestões que não são recomendáveis. Bom, aí nós teríamos que analisar caso a caso, porque você tem o caso dos que foram nefastos. Existem, né? Que foram... Alguns. O Ceará teve uns 18 prefeitos que foram até presos. Pronto, mas independente disso, por não estar o convênio com a União em dia, adimplente.
a grande maioria com INSS, que não pagou a parte do INSS, e é uma conta alta, geralmente é alta essa conta, né? Outras são convênios de uma obra que foi uma emenda de um deputado federal, que ali não foi feita a prestação de contas. Essa já é uma questão menor, que pode ser resolvida mais rapidamente, de forma que teria que ver qual foi... Os prefeitos reclamam da história do IPI, que diminuiu também. Diminuiu o FPM, né? Com o IPM diminuiu o FPM, o FPE do Estado também diminuiu. O conjunto, as desonerações que foram feitas para preservar o emprego lá na indústria automobilística e na indústria branca, né? Da geladeira, do fogão, da lavadeira, de lavagem de roupa e tal. Essas aí repercutiu no FPM, a linha branca, repercutiu nos municípios, repercutiu nos estados. Mas a inadimplência foi por alguma prestação de conta, por uma conta com a União, que hoje eu acho muito correto só poder repassar recursos se o município tiver adimplente com os impostos federais, com os impostos estaduais. Porque senão ficava uma bola de neve, virava uma bola de neve e veja aquele caso dos banheiros. Aquele caso. Por que houve repasse de recursos? Porque não foi cobrada a adimplência. Se tivesse sido cobrada a adimplência, aqueles convênios teriam sido... Essa prestação de conta, acabou. Nós não teríamos chegado naquela situação. Deputado Lula Moraes, muito obrigado por ter vindo. Deputado, o Conselho de Altos Estudos, alguma novidade assim, já nesse início de ano? Nós estamos finalizando o trabalho do Pacto pelo PECEM, que é o produto que vai ser discutido com todas as instituições que participaram, vai ser antecipadamente apresentado para cada uma brochura, vamos dizer assim, um trabalho final, para eles fazer a crítica. Depois de feita essa crítica, nós achamos que em março nós estaremos apresentando publicamente o produto final do trabalho que foi feito durante esse período. Aí daí nós vamos discutir um novo tema, né, para debatermos no Conselho de Altos Estudos. O deputado Lula Moraes, que é o presidente do Conselho de Altos Estudos aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado, muito obrigado por ter vindo. E vamos todos, né, ao grande show em homenagem ao Luiz Gonzaga, próxima quinta-feira, dia 31, 8 da noite, lá no Dragão do Mar. Não é uma ideia e uma promoção aqui do gabinete do deputado Lula Moraes, com apoio da Assembleia Legislativa e do governo do Estado do Ceará, com muitos artistas, Valdones, muita gente boa aqui. A promoção é de quem paga, né? Então a promoção é da Assembleia do Governo do Estado. O Lula Moraes, do gabinete, ajudou a mobilizar a ideia para fazer o show. Foi o grande apoio. Incentivador da história. A promoção é de quem está botando o recurso, no caso é a Assembleia, principalmente o Governo do Estado e o Dragão do Mar. E com a assessoria aí do gabinete do deputado. Vamos todos, quinta-feira, lembrando, o ingresso é gratuito, mas você precisa pegar o ingresso antecipadamente. 2 horas antes. Porque as vagas são limitadas, não vai caber todo mundo, eu tenho certeza que vai ter muita gente e você precisa se apressar para pegar o ingresso 2 horas antes, na quinta-feira, portanto, dia 31 de janeiro. Deputado, obrigado por ter vindo, parabéns. Obrigado a você. Seu trabalho, sucesso no novo período legislativo da Assembleia, que começa na próxima sexta-feira. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.